E aí galera, vamos iniciar mais uma aula, né? Dando continuidade aos nossos estudos sobre a República Velha, a implantação da República Federativa do Brasil. Mas antes disso, quero convidar vocês aí no canal Vida do Professor, se inscrever para ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Esse trabalho pode estar ajudando vocês e a outras pessoas futuramente. Certo? Nesse nosso terceiro vídeo, nessa nossa terceira parte, falando sobre a implantação da nossa república, ficou para a gente dialogar um pouco, conversar sobre as revoltas que ocorreram durante a república. Mas antes da gente pensar nas reformas, né, eu quero deixar aqui um lembrete de que a proclamação da nossa república não foi uma proclamação de república popular. Foi uma república criada e elaborada e feita por elites brasileiras. Boa parte da população brasileira não entendia muito bem como funcionava a república. E mesmo aqueles que terminavam entendendo como funcionava a república, ainda existiam grupos que queriam a volta do Império aqui no Brasil. Certo? Então foram anos muito complicados o início da nossa República. E devido a isso, surgiu uma série de desconfiança, surgiu uma série de entraves. E é onde a gente vai entrar agora. Eu vou colocar aqui uma lâmina mostrando a relação das principais revoltas que ocorreram aqui no Brasil logo no início da República. Vamos aqui sinalizar elas. Ó, pessoal, revoltas durante a República. Tivemos a primeira revolta da Marinha, a revolta da Armada, a revolta da Chibata. Tivemos, ó, nesse tema atual que nós estamos hoje, a revolta da vacina. O povo se revoltou contra a aplicação das vacinas. O cangaço, a revolta de Canudos, a guerra do contestado, o tenentismo e a coluna Prestes. Certo? Essas foram as principais revoltas que ocorreram aqui no Brasil durante a República. Mas sabiam como se procedeu cada uma delas? Pessoal, primeiro tem uma série de vídeos, de filmes, que podem estar ajudando vocês na compreensão desse conteúdo. Em relação, por exemplo, ao cangaço, o baile perfumado, é um exemplo de vídeo que pode ser assistido e lhe dar um panorama. É lógico que na indústria cinematográfica sempre tem o dedo lá do diretor. Então tem que se analisar nos filmes o que é ficção, o que poderia ser a verdade, mas eles retratam bem a história do cangaço. Um outro filme muito interessante é a Revolta de Canudos. No caso, o nome do filme é A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos é o título do filme, viu, pessoal? Também retrata muito bem a questão da guerra, os antecedentes da guerra, o porquê que essa guerra ocorreu. Não vi ainda o filme sobre o contestado, certo? Sobre o tenentismo e a coluna Prestes, a gente tem alguns vídeos que a gente pode estar passando aí para que vocês também possam assistir. Em relação ao que eu vou pedir é que vocês pesquisem sobre o baile perfumado, que fala sobre o cangaço, e a guerra de Canudos, que são os mais comuns, e a gente
vive nesse ambiente, os avós da gente falam, os bisavós, falam sobre a questão do cangaço. Canudos, a gente tem pessoas daquela região convivendo com a gente, a professora Rojane, a família é toda lá daquela região, a família do marido de Fátima, irmã Denilson de Evinho, Tachuda, a família também é da região lá de Canudos. Eu já fui lá algumas vezes, por sinal lá tem um museu da guerra e tem até souvenirs, eu não vou chamar nem de souvenirs, mas peças que foram usadas na guerra e também quando foram produzir o filme. É lógico que a Canudos, que tem lá hoje, Cocorobó, se assim quiser chamar, não é a da guerra. Da guerra, ela está submersa no açude Cocorobó, que foi uma maneira que o governo federal, na época, arranjou para meio que apagar um pouco essa história terrível da República. Mas vamos aqui, a primeira das revoltas ocorreu ainda durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e foi a Marinha, que era chamada na época de Armada. A Marinha ela tinha um papel meio que secundário na importância política do país. A Guarda Nacional era que tinha mais uma força. E a Marinha sempre tinha aquela, vamos dizer assim, aquela dorzinha de cotovelo. Quando foi implantada a República, vocês viram que na Constituição de 1891, o país era para ser uma república federativa presidencialista. E realmente se tornou uma república, realmente se tornou presidencialista, só que não se tornou efetivo uma federação. Porque o presidente Marechal Deodoro da Fonseca ainda centralizava muito, não permitindo a tão almejada autonomia dos estados. Devido a essa centralização e o descontentamento da Armada, que é a Marinha, devido ao seu papel secundário, houve uma revolta da Marinha, enfraqueceu muito o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, obrigando ele a renunciar. Entrou no seu lugar o presidente Floriano Peixoto. Como já foi dito em vídeo anterior, criou uma crise institucional. Fabinho, por que essa crise institucional? Na Constituição que eles mesmos fizeram, o novo presidente, o Marechal Floriano Peixoto, ele continuaria presidente até organizar novas eleições. Ele nunca organizou eleições e terminou o mandato. Só que em meio ao seu mandato, ele também sofreu com a revolta da Armada. A Marinha novamente se pôs contra o governo federal, só que essa revolta foi sufocada pelas tropas do governo, certo? E mostrou a intransigência do governo federal no início da República na época. Houve também outra revolta da Marinha no governo já de Hermes da Fonseca. No governo de Hermes da Fonseca, houve a revolta da Chibata, certo? E foi outra manifestação da Armada, ou seja, da Marinha, contra o governo federal. Saindo um pouco disso, nós vamos entrar nesse tema aqui engraçado, que é tema de hoje. Que é a revolta da vacina. Fábio, mas o que tem a ver a revolta da vacina no início da República com
o tema atual, da vacina atual da Covid. Pessoal, é engraçado quando a gente faz análise, o estudo histórico das coisas. Hoje nós temos, é lógico, um presidente da República que, no final do ano passado, quando o mundo todo estava pesquisando, se preocupando e querendo vacinas, ele dizia que não iria comprar vacina nenhuma. A imunização do brasileiro seria a imunização de rebanho. E soltar o povo na rua, os mais fortes ficariam. Certo? E tá tendo aí uma CPI, vocês estão vendo, né, se vocês assistem um pouco de jornal, uma CPI para apurar a conduta do governo federal em relação à pandemia. E uma das grandes falhas foi o atraso na compra de vacinas, na distribuição das vacinas. Certo? Tem países como o Canadá que tem 3 vezes no estoque deles. Eles têm um estoque no Canadá para vacinar 3 vezes a população deles. Enquanto o Brasil até hoje está mendigando vacina. Por conta de uma política equivocada. O presidente da República chegou até a dizer que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Eu mesmo já está começando a criar escama, porque eu já tomei a primeira dose, graças a Deus. Então é o seguinte, enquanto hoje o nosso país, a população está almejando tomar uma vacina contra essa doença terrível, né, contra esse vírus, que é o coronavírus, já tivemos uma revolta contra a vacina. Mas é importante que a gente entenda o contexto. E o contexto eu vou dizer agora. Pessoal, com a implantação da República, com o desenvolvimento da indústria nas cidades, financiado pelo café, que quem financiou a industrialização no Brasil foi o café, os cafeicultores, certo? E aí lançaram dinheiro nos bancos, os bancos emprestaram dinheiro para a abertura de algumas indústrias no país. Já tínhamos a República, já tínhamos o início de uma industrialização, porém o Brasil ainda tinha áreas do período colonial. Por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, o centro de São Paulo, com casebres, com cortiços, que eram casas grandes, que eram divididas para 20 e 30 famílias, em situações insalubres, pessoas muito pobres morando no centro. E aí a República entendeu que isso causava uma má impressão. A imagem do Brasil moderno, que era o intuito da República. E aí foi se criando uma ideia de reformas urbanas para melhorar o visual das cidades, modernizar. Só que assim, essa melhoria na urbanização das cidades, essa estética, né, essa melhoria estética, não veio junto com a assistência à população que vivia lá. Por exemplo, no Rio de Janeiro, para limpar, vou falar a palavra correta, viu? Limpar o centro do Rio de Janeiro, os cortiços foram derrubados e as famílias foram enxotadas lá do centro. E aí foram parar em bairros industriais, perto de portos, em morros. E aí já tinha os negros que sofreram com o fim da escravidão, que não tinham onde morar, foram fazer o início das favelas. A população que foi expulsa por causa da urbanização também foi parar lá. E foi feito isso no Rio de Janeiro, foi feito isso em São Paulo. Uma das alegações também era questões sanitárias.
os casarões onde viviam essas pessoas deixavam as pessoas viverem numa situação insalubre, juntava muito rato, muitos mosquitos, entendeu? Ampliou realmente um número muito grande de doenças. Tanto para o mundo inteiro, o Brasil era um lugar insalubre. Era perigoso vir ao Brasil para não pegar a peste bubônica, que é transmitida por ratos, a febre amarela, entendeu? Então, o governo foi lá e disse, não, vamos botar um fim nisso, vamos organizar as coisas. Vamos partir para a urbanização e para medidas sanitárias. E assim fizeram. Quando vocês olharem no capítulo 4 do livro de vocês, vocês vão ver a brilhante atuação de cientistas brasileiros, que foi quando, pessoal, foi criado, olha, a Fiocruz, o Butantan, entendeu? Essas instituições científicas que estão trabalhando hoje, né, na possível e na produção das vacinas do coronavírus, foram criadas nesse período de início da República, certo? O Butantan, a Fiocruz, que é o Instituto Oswaldo Cruz, entendeu? Foram criados nesse período. Por sinal, Oswaldo Cruz foi o responsável de fazer sistema sanitário no Brasil. E ele, de certo modo, na maneira dele, no período dele, é lógico, foi bem sucedido. Ó, pessoal, o Brasil era assolado por peste bubônica, pela febre amarela. Deixa eu ver outra doencinha aqui, pescar, viu? Ó, deixa eu ver, peste bubônica, a febre amarela, a malária, a varíola, eram todas doenças que assolavam e assustavam a população brasileira. Você tem uma ideia, a peste bubônica é transmitida por ratos. O governo federal chegou a pagar por ratos mortos. Campanha de Oswaldo Cruz. Começou a visitar as casas para matar mosquitos e acabar com focos de mosquitos, já que as casas eram insalubres. E aí a população meio que se sentiu incomodada. O pessoal teve casas que foram demolidas, porque segundo ele estava contra os ditames sanitários. Então, demolia a casa e a população foi para onde? Não deram casa para ninguém. O cara foi se virar lá para o morro, para algum lugar. Isso foi causando mal-estar. E o problema maior foi a vacina, que, como a população desconfiava da República, porque não foi um movimento de elite, como era uma coisa nova para a época também, as pessoas não confiavam na vacina e não confiavam nos agentes do governo. Então não queriam serem vacinados, não abriam as portas. E aí o governo federal botou guardas mesmo, botou uma guarda sanitária para derrubar a porta de casa, pegar a população, vacinar. A desconfiança da vacina era muito grande, entendeu? Depois saiu uma história dizendo que os agentes abusavam das mulheres quando iam vacinar. Diziam, ó, prepara o braço para tomar vacina e levanta a saia. Saiu até essas histórias. Entendeu? Então, o cara que tinha sua esposa dizendo, não, minha mulher não vai tomar vacina, não. Ninguém aqui toma vacina. Mas foram obrigados. Houve conflitos na rua, houve confusão mesmo. Muita gente foi presa e vacinada à força. Muita gente foi morta. Mas depois o Brasil começou a controlar essas doenças devido a essas medidas extremas.
Mas houve revolta sim. E até hoje o povo é desconfiado com a vacina, que tem idosos, aposentados que dizem: não vou tomar a vacina da gripe, não. Não é nem do coronavírus, da gripe. Isso aí é o governo que está mandando essas vacinas para matar a gente. Certo? E tem até hoje pessoas que não querem tomar as vacinas contra o coronavírus. Que, pessoal, pelo amor de Deus, se você tem pessoas idosas em casa que não tomaram a vacina, convença de tomar as vacinas. Quando chegar no período de vocês tomarem as vacinas, tomem as vacinas. Que é importante. A gente está vendo aí que a gente está perdendo pessoas. Toda a família tem uma história para contar. Ou que alguém ficou doente, ou que alguém pegou o vírus, não teve nada, mas pegou o vírus, ou que conhece alguém muito próximo que adoeceu, passou mal, ou então até que morreu. Então não há motivo nenhum para a população não se vacinar. Naquela época havia muita desconfiança. Hoje não é motivo porque um presidente fica falando besteira. Certo? Então se vacina. Então a revolta da vacina ocorreu devido a isso. Agora nós vamos para 3 revoltas que têm um ponto em comum. Cangaço, Canudos e Contestado. E o que é que essas revoltas têm em comum? Revolta devido à condição social. Essas revoltas vieram de acordo com a pobreza que a população estava vivendo. Que a República veio, pessoal, e tecnicamente para a população pobre não melhorou em nada. Nada. Deixou apenas de pagar imposto para Dom Pedro II para pagar imposto para a República. Deixou apenas de casar só na igreja para ter que pagar e casar no civil. Deixou de apenas batizar o menino para ter que pagar para registrar em cartório. Então, um país extremamente religioso estava lá na Constituição dizendo que a religião católica apostólica romana não é mais a religião oficial. Então é o seguinte, essas três revoltas têm a ver porque foi uma maneira de contestação da condição social. E essas outras duas são movimentos que nós chamamos de messiânicos, onde tinha líderes que eram considerados homens santos. Então vamos falar do cangaço. O cangaço, pessoal, eu vou falar muito pouco, porque é a nossa convivência aqui, né? O cangaceiro mais famoso, Lampião. Segundo as histórias, Lampião entrou para o cangaço devido a uma revolta que teve, que a família perdeu as terras, viviam passando fome, ela entrou para o cangaço. O que eu quero que vocês entendam de Lampião e do cangaço, que vocês vão ver várias vertentes, vão ver pessoas que o admiram como herói de sertão, outros que falam que eram apenas bandidos comuns, que agiam da sua forma. A questão que foi vamos dizer assim, uma maneira que o nordestino achou para contestar em relação à sua precária condição de vida. Certo? Uma outra questão interessante do cangaço é que, por exemplo, Lampião, ele foi contratado pelo governo para combater Lampião, contratado pelo governo para combater a coluna Prestes. Por isso que Lampião recebeu o nome de capitão, título de capitão. E ele ficava passando de um estado para o outro, para combater a coluna Prestes quando viesse para o Nordeste.
e tentou combater, só que a CAD pelou. Coluna Prestes eram em média de 1.500 oficiais que eram do exército, treinamento militar, bem armados, os caras eram, como diz a história, top. E os cangaceiros eram nordestinos, treinados com espingarda de Matanambu. Depois eles ficaram armados, bem armados. Lampião tinha um grupo muito bem armado, mas não tinha o treinamento militar que a coluna Prestes tinha. Lampião tinha a vantagem de conhecer o território? Tinha. Porém, não tinha os equipamentos que a coluna Prestes tinha, nem a quantidade de gente. Primeiro combate e único de Lampião contra a coluna Prestes resultou em, se eu não me engano, 4 ou 5 cangaceiros mortos. Nenhum da coluna Prestes foi morto e Lampião, olha, pedinha, não quis mais saber de coluna Prestes, certo? Então vocês assistam o filme Baile Perfumado, que é um filme muito bom. E na continuidade, né, no próximo vídeo, nós estaremos falando da Revolta de Canudos, Contestado, Tenetismo e Coluna Prestes. Continuem e fiquem ligados.